descendo para Arthur. Arthur tocou na intermediária para Fernando Bob. Passou errado, roubou o Fagner. Para Jetson, tocou para Romero. Bateu, defendeu, largou, bateu, do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Ani Romero, camisão. Uma bela triangulação, a defesa na ponte. Muito boa tarde, com imagens da Arena Corinthians. A gente abre o nosso programa de hoje com o Corinthians campeão paulista de 2017, que 1900, estou em 1977, depois de 40 anos aí o Corinthians volta a ganhar um título aí, depois daquela final histórica contra a Ponte Preta, o Corinthians fazendo aniversário esse ano de 40 anos, o Corinthians vence, consegue aí vencer o Campeonato Paulista, ontem empatou 1-1 com a Ponte Preta, quando conseguiu aí o seu título, 28º título campeão paulista de 2017, para alegria da nação corintiana. Um abraço pro Fábio Saco, ligado, corintiano roxo, o Lalo, toda a galera corintiana aí, Edgrey, Maicão, a pessoal aí da Fiel de Itapetininga que esteve presente ontem no estádio, na Arena, aí no 100º jogo da Arena, o Corinthians sai com o título de campeão paulista. E antes dos nossos destaques aqui, eu quero falar com o Toninho. Boa tarde, Toninho. O Corinthians campeão 2017, aí tem gente falando que não vale nada, o título que é ruim, mas pro Corinthians em si, desacreditado, um título muito importante, campeão 2017 paulista. Pois é, estamos chegando, um abraço para você, assinante da NET, nos acompanha através da TVI, canal 99, nosso digital, canal 8. Pois é, Milton, a gente conversando com os corintianos, vocês falavam que o título paulista não tinha tanto valor, e hoje vocês estão fortemente... Depende. Por quê? Depende. Do que depende? Depende. Pro Corinthians foi muito importante, porque o Corinthians vinha muito ruim. Pro Corinthians foi muito bom, Paulista. Pro Santos não era tão importante como pro Corinthians. Porque o Santos já vinha ganhando o Campeonato Paulista, tá na Libertadores. O Santos vem formando grandes equipes e precisa de um campeonato de mais expressão. Agora, pro Corinthians, que já vinha, ganhou ultimamente a Libertadores, vem desmanchando o time. O Corinthians vendeu um time todo para a China. Para o Corinthians foi importante nesse momento. Eu acho que o Corinthians precisava desse momento. Se o Corinthians não consegue formar um time, corria o risco até de lutar contra o rebaixamento no Brasileirão, na minha opinião. Pois é, está certo sim, porque o Corinthians, diríamos aí que seria a quarta ou quinta força do campeonato do futebol paulista naquele momento, e ele passou a ser a primeira força. Ganhou o campeonato muito bem ontem, aliás, só consagrou. Como eu disse na semana passada, o Hélio Bernardo até me falou, Toninho, que o Corinthians estava com as duas mãos na taça. Tem dois times que eu acho que tinha necessidade, que era importante do Paulista. Corinthians e São Paulo. Não sei se você concorda comigo. Acho que o momento que eles iam para eles era importante no Campeonato Paulista, você não acha? E para o Corinthians mais do que nunca, né? Porque o Corinthians, eu também falava com uma pessoa sobre isso, que ele falou que a Ponte ganharia por 2 ou 3 gols. Eu falei, olha, é muito difícil o Corinthians sofrer 2 gols. 3, então, eu acho que é muito impossível nesse momento. E o Corinthians, de fato, fez isso, né? E já que está entrando nesse debate, falando que o Paulista é ruim, é bom, ontem um dirigente do Palmeiras assumiu, viu uma matéria, ele falando que um dos motivos da demissão do técnico do Palmeiras foi por causa de ter perdido o Campeonato Paulista. Ah, mas com certeza, o Palmeiras não admitia de forma alguma perder o Campeonato Paulista. E perder para a Ponte bem antes, né? Pelo investimento do Palmeiras, pelas contratações, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar o Campeonato Paulista com o time em reserva. Não sei se você concorda comigo, que os milhões foram investidos no Palmeiras. Não concorda comigo, Toninho? O Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. Pelo menos é o mais caro, que o pessoal paga mais, né? Mas, claro, e também fico com você que a demissão do técnico do Palmeiras foi em consequência de perder o Campeonato Paulista. Ficou lá atrás, né? Ficou em 4º lugar, sei lá, ficou muito mal. Mas o nosso programa hoje tem aqui corintiano para falar conosco, né? Até a camisa do Corinthians e um ex-jogador do Heráclito vai falar com a gente daqui a pouco, Milton. Maravilha. A gente vai falar também sobre a final da Moura e 3M.
futebol de campo no SESI que aconteceu no último sábado, uma matéria completa, e a Júlia vai contar tudo o que aconteceu no SESI pra gente no segundo bloco. A 3M é campeã dos Jogos Industriais e venceu nos pênaltis, mas você vai ver todos os detalhes no segundo bloco e com a matéria que a Júlia fez. Também vamos falar aí do time de Itapetininga, Luciano Tintas e Pique Gás, que vão estar na final do Cruzeirão. Faz mais de 10 anos que eles jogam o Cruzeirão e conseguiram aí um grande presente, eles estão na final. Eles vão jogar contra o Soromar Mármore. É isso aí mesmo, Cretão? Soromármore. Soromármore é a final, Luciano Tintas e Pique Gás com Soromármore. Atração dessa final, que o Falcão é a base aí da seleção, tem muitos jogadores que jogaram na seleção, vai jogar para o time de Sorocaba. E o Falcão vai jogar contra a equipe de Itapetininga. Depois a Júlia vai entrevistar o Márcio aqui, Creto, o Marcinho Creto, nosso convidado. O Marcinho Creto jogou muito tempo aqui em Itapetininga, representou muito Itapetininga aí por quadra, por futebol de campo, nos gramados. Então a gente vai conhecer, vocês vão conversar com o Marcinho Creto, a Camila tem aí, a Júlia vai fazer as perguntas para o Márcio e você vai conhecer um pouquinho da história do Márcio aqui no futsal e no futebol de campo. Também temos aqui hoje o Rafael, que teve ontem na Arena. O Rafael foi na Arena onde assistiu o jogo do Corinthians, vai contar todos os detalhes dos bastidores. Tem foto do Rafael com a Hortência, com artista aí de sertanejo, Beluti, né? Beluti. Então ele vai contar como que foi a festa ontem na Arena do Corinthians. Além de um corintiano de 92 anos que esteve com ele lá. Vai contar a história desse corintiano de 92 anos que tem o sonho de assistir um jogo do Corinthians, assistiu o jogo do Corinthians na Arena ontem. E também vamos falar e vamos mostrar foto da Fiel de Itapetininga, que esteve lá também ontem na Arena. Quero dar uma boa tarde para a Júlia. Júlia, que quero o seu boa tarde, Júlia. Depois eu quero que você já mostre a camisa do time Luciano Tintas e Pique Gás, que vai disputar a final. Boa tarde, telespectadores da TVI. Hoje não poderia deixar de começar o programa dando uma notícia do Corinthians, que foi campeão paulista. Corinthians campeão, título de melhor time quando a bola rolou. Maravilha. Mostra a camisa aí, Júlia, pra gente. Aí. Essa é a camisa aí do time Luciano Tintas e Pique Gás. Mais aí de 10 anos aí viajando, com luta, fazendo vaquinha para as viagens que não são fáceis até Sorocaba. Isso é amor ao esporte. Parabéns, Luciano, parabéns tudo para a equipe e conseguiu chegar à final do Cruzeirão. Cruzeirão é o campeonato mais disputado de futsal do estado de São Paulo, se não for do Brasil. Para mim é do Brasil. O Cruzeirão e Itapetininga está na final aí, na idade de 40 anos. E vai enfrentar nada mais, nada menos que o time do Falcão. E eu quero já começar aqui, dar uma boa tarde aqui para o Rafael, que esteve na Arena ontem. Festa corintiana ontem completa, Rafael. Boa tarde, telespectadores da TVI, pessoal aqui, o Toninho, a Júlia, o Marcinho Cleto, nosso amigo antigo Milton Neri. Ontem estivemos na Arena, pudemos mais uma vez assistir um belíssimo jogo, assim como foi contra o São Paulo, também na semana retrasada estivemos lá também. Então foi um jogo maravilhoso e esperamos ir mais vezes até a Arena. Agora do lado do Rafael está ele que jogou no Derac, tem uma história no futebol, no futsal, respeitado, o Márcio Creto. Boa tarde, Márcio Creto, seja bem-vindo ao Camisa 99. E aqui hoje a gente vai saber um pouquinho da sua história no futsal, no futebol de Itapetininga. Boa tarde a todos, eu em primeiro lugar agradeço por estar aqui. E a gente está aí, um time totalmente formado de Itapetiningas, igual você falou, é um time de amigos, não visando lucro nenhum. E Deus abençoou a gente. Estamos numa final de um Cruzeirão que, como você disse, é o campeonato mais importante do estado de São Paulo, se não for do Brasil. Maravilha. Então aí a gente já volta a falar com o Márcio Creto. Agora a gente vai falar do Corinthians. Vamos pôr aí o jogo do Corinthians. Corinthians e Ponte Preta. O Corinthians empatou 1-1 e saiu com o título merecido, né, Rafael? Sim, merecido. Merecido mesmo. Grande jogo. Vários jogadores jogando muito bem, acima do nível que geralmente eles jogam. Ontem foi um jogo muito bom. Jogaram pro gasto, como nós estávamos conversando. Venceu o primeiro jogo. Venceu o primeiro jogo e ontem, jogou como diz o ditado, penteou a bola ontem só. Foi um belíssimo jogo mesmo. Muitos falaram que estava impedido, né, o gol do Romero, mas não estava, podemos ver na televisão que não estava mesmo. Então foi um jogo muito, muito bom. Júlia?
Queria fazer uma pergunta para o Rafael, que ontem estava acompanhando o jogo e um dos torcedores ergueu uma faixa falando Carille, novo Tite. Qual a sua opinião sobre isso, Rafael? Eu acho que... Não é cedo, Rafael? Então, como a maioria... Hoje eu pude assistir na hora do almoço uma entrevista dele ao vivo para a Rede Bandeirantes, até, desculpe falar de outra emissora aqui. A Globo, não é? Não, na Bandeirantes, ele no programa da Renata Fã. Ele foi muito humilde, ele falou que ele está no Corinthians não só agora que ele foi campeão, mas quando o Corinthians foi campeão mundial, quando foi eliminado pelo Tolima, então ele já conhece. Então é um técnico muito humilde. Eu acho que ele... No começo nós corintianos pensamos que seria difícil falar, mas hoje nós podemos falar que não pode chegar no Tite ainda. Não, acho que está longe do Tite. Rafael, mas eu acho que o técnico do Corinthians, ele tem um fator que ajuda muito ele não tem estrelas no time. É o caso do Eduardo Batista do Palmeiras, que tinha muita estrela. Então tem essa briga. Então isso favoreceu o Corinthians. Sim, favoreceu. Ele não tem... O Corinthians não tem, assim... Tem o Jadson, que está despontando, o Rodriguinho, mas ele não tem, assim, aquela estrela que podemos dizer, esse é o jogador. Ou várias. Como o Palmeiras, sim, como o Palmeiras tem. Então eu acho que ele soube trabalhar bem essa parte. Aí ontem eu vi a entrevista do pai dele hoje, falando dele, que ele é um moço calmo, humilde, e acho que isso ele conseguiu trazer o time. Creto, você que jogou bola, foi importante esse campeonato pro Corinthians, que vinha se acertando, vendeu o time todo, passou por um momento difícil no passado e está conseguindo montar um novo time. E você, acho que é importante pro Corinthians essa vitória desse campeonato, né, Creto? É totalmente importante. Para você ver, o Corinthians foi o time que mais colocou jogador de base na sua equipe, entendeu? E o futebol vive do quê? Vive de atletas novos. E se você não tiver a base, não tem como você formar atletas. Se você não der oportunidade, não vai aparecer. E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians deve anunciar mais 3 reforços. Dizem que a altura para jogar no time. Você acha que é importante? O Corinthians tem alguma dificuldade no ataque ainda? E queria falar um pouquinho do Jô. O Jô assumiu que teve um problema. Você que já viveu no meio de futebol, jogou profissionalmente, Marcinho. Ele assumiu que teve problema com álcool e conseguiu superar isso. É bacana isso aí, né? Isso aí é bonito você ver isso aí, principalmente no futebol, né? Hoje em dia o pessoal só sabe tirar pedra e criticar. Aí quando você vê uma atitude dessa, entendeu? Louvável, você tem que levantar a mão pro céu e agradecer. Assim como foi o jogador de São Paulo contra o Corinthians, que teve uma atitude linda, visando, vamos dizer... Justa, né? Ele foi justo, ele fez justiça. Você vê, foi crucificado perante jogadores, torcidas, entendeu? E hoje em dia o Jô é um puta de um craque. E o Corinthians, ele tem muita paciência. O ano que o Wagner Love jogou, ele foi jogar no final do campeonato. E o Corinthians deu essa oportunidade dele crescer. Verdade. Né? Durante o campeonato. Mas essa dificuldade financeira do Corinthians também não acabou ajudando, porque o Corinthians teve que colocar jogadores de base, porque ele não tinha dinheiro para ir buscar no mercado jogadores. E os jogadores deram certo. Sim, então, é que eu digo, tudo isso veio ajudar essa molecada que está crescendo, né? Que está subiu agora pro profissional, mas você vê, são de extrema qualidade, foram campeão paulista da base. E falando em matéria de ganhar ou perder o paulista, pô, no Campeonato Carioca os caras ganham o primeiro turno, 4 joguinhos, pô, fazem a maior festa, entendeu? Pô, a gente tá ganhando um Paulistão, meu. Paulistão, que para ganhar o Paulistão tem que ganhar. O Corinthians ganhou do Santos, do São Paulo e do Palmeiras, que são as 3 forças do Brasil. Sim, sem dúvida. É o campeonato mais forte que tem abaixo do Brasileirão, é o Paulistão. Não é? Maravilha. Rafael, como que foi a chegada ontem no estádio? Tava bacana, a vibração, todo mundo aí com forças positivas pro Corinthians aí ganhar esse título ontem? Sim. Chegamos ontem no estádio por volta de 2 horas da tarde. Já tem que parabenizar o policiamento, todo o aparato tranquilo, acesso ao estádio rápido, com segurança. Nós acessamos ali o estacionamento por volta de 2 horas, aí descemos, conversamos, até as fotos que eu tirei aí, foi que nós ficamos ali esperando, fomos em 24 pessoas, então ali nós ficamos conversando, vai ver o pessoal das outras bandas. Aí a foto aí, ó. Aí tem bastante... Não, essa foto aí. Essa daí é dentro do camarote, 539. Camarote do Corinthians? Isso, você pode ver que ali no meio ali
tá o senhorzinho de 92 anos, o senhor José Soares, da cidade de Itaí. Cidade de Itaí. Primeira vez o sonho dele era ir assistir um jogo, e o neto dele, que está ali do lado dele, o barbudo, é neto dele também, da cidade de Itaí, o que está com o menininho no colo também é o neto dele, entendeu? Então tá ali ele, o seu José Soares, parabenizá-lo, que aguentou bem o jogo, ficou ali, até queria tomar uma cervejinha com álcool, tava reclamando que no estádio só tem sem álcool. E o clima familiar? Aí com quem? Aí é o Belucci. O Belucci, cantor sertanejo, junto com o filhinho dele, chegou lá junto com a esposa lá também, consegui tirar foto com ele lá, muito também. Tem foto com a rainha do basquete também? Tem com a Hortência também, tá aí a Hortência. Eu até, na verdade, eu nem reconheci, porque até um amigo que estava comigo que falou, a Hortência, eu falei, mas será? Não é ela. Ela tá jovem, tá, podemos dizer que não parece a idade que tem. Se você falasse Sapetininga, ele ia lembrar de Sapetininga, porque foi o time dela ganhou de maior goleada em Presidente Prudente. Então, na hora, assim, na correria, foi na pressa ali, eu nem falei que era Sapetininga, mas o companheiro falou, eu sou lá de Itaí, perto de Avaré, tá? Eu não tive essa oportunidade de falar. Mas o estádio do Corinthians, para quem assiste ali perto, ali, que os ingressos é mais barato, atrás do gol, é muito perto, eu já assisti. É bacana, o estádio do Corinthians, ele fica muito perto do gramado. Sim. Isso é legal para o torcedor que assistir, porque eu, por exemplo, eu assisti jogo muito tempo no Morumbi, Pacaembu. Pacaembu longe. É perto até. Agora, o Morumbi é muito longe, você viu? É muito longe, difícil você assistir o jogo. Agora, a visão que você tem do estádio do Corinthians é sensacional, né, Rafael? Até a última vez que nós fomos juntos, foi a Júlia, a sua outra filha, a Camila, nós fomos juntos no estádio, nós ficamos no 9º andar. Você lembra que era lá em cima, 9º andar, e dava para ver certinho o campo de perto, você vê os jogadores ali, é muito bom. Tem uma foto também com o delegado Olim, deputado Saró, que estava fazendo a segurança de um pessoal lá também, que também foi registrado aí também com o delegado Olim. Rafael, e vendo no campo, qual o jogador que mais impressionou você do Corinthians? É Xodó da torcida. Romero. É Xodó? O Romero e Jadson. O Romero, na hora que ele foi substituído, o Romero, mas não, foi o Jadson que foi substituído? Os dois, o Romero também foi. O Romero também, então, foram muito aplaudidos. O Romero foi, eu lembro. O Romero muito aplaudido mesmo. O Cássio também é o xodó da torcida. Eu já vou assumir já. Eu critiquei pra caramba o técnico do Corinthians e o Romero. Agora eu queria que o Márcio Cleto falasse Até, Milton, interrompendo aqui, tem um vídeo aí que eu fiz. O pessoal que tava conosco ali no campeonato tava tudo criticando o Romero. A hora que ele fez o gol, até tá o vídeo ali, todo mundo, Romero joga muito e tal, entendeu? O pessoal tava muito... Injustiça, né? Ele não é craque, né, Marcinho, o Romero, mas taticamente ele se doa pro time e ele consegue marcar. Daí libera mais o Jadson, até mesmo o Rodriguinho, que faz parte, que o Corinthians foi campeão paulista, faz parte desse esquema do técnico do Corinthians, consegue avançar mais com essa marcação, porque ele ajuda a marcar também. Não, com certeza, o Romero é um jogador que joga com a camisa, entendeu? Veste a camisa do time e ele é imprescindível no time do Corinthians. Igual você falou, não é nenhum craque, mas o futebol não vive só de craques. Onde que tem craques hoje em dia no futebol brasileiro? Não tem. Fala pra mim. Pelo menos tem que estar, taticamente tem que obedecer. E o que ele faz? Obedece taticamente. Sim. Ele dentro de campo ali, ele, como diz, né, carrega o piano, pô. E o Pedrinho, você acredita que o Pedrinho vai ser um grande jogador de futebol, na sua opinião, Márcio? O Pedrinho é reserva, que entrou no finalzinho. O moleque é craque. Então, é um moleque de base, entendeu? Tem que prestigiar, né? Tem que prestigiar, assim como o Corinthians fez. A melhor coisa que o Corinthians fez foi isso, entendeu? Quando você chegou no Derac, o Toninho prestigiou, você que ele era dirigente, agora vamos pegar pesado com o Toninho. Muito. Quanto ao Derac, eu só tenho de agradecer a todos. A torcida me tinha um carinho por mim que é fora de série. Até hoje o pessoal fala do Marcinho Cleto que jogou no Derac, até hoje. Maravilha. Grande lateral esquerdo. Grande Marcinho. Rafael quer falar do Pedrinho. No jogo contra o São Paulo, também o Pedrinho foi pedir a sua entrada no campo e ontem também foi pedir a sua entrada. Então é um jogador que já vai, já tá caindo na graça da torcida, mas já ele vem. Júlia, o que você tem aí pra gente do Campeonato Brasileiro? Vai começar? O que você tem de notícias? E depois você faz uma pergunta pro Rafael. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Chapecoense, na Arena Corinthians, às 19 horas, no sábado, dia 13. Também temos Fluminense e Santos, no domingo, no Maracanã, às 11 horas. Palmeiras e Vasco da Gama, na Arena do Palmeiras, às 16 horas, no domingo. Cruzeiro e São Paulo, também no domingo, no Mineirão, às 16 horas. Maravilha. Tem uma pergunta para o Rafael?
E como foi estar lá no estádio quando o Corinthians foi campeão? A hora que o juiz apitou, teve uma emoção? Sim, teve sim. Vamos dizer que não foi uma final a primeira vez que eu fui, mas foi aquele 6-1 no São Paulo, que praticamente onde selou o título do Corinthians, onde o Corinthians ergueu a taça, eu também estava lá. Até estava o Marinho, que é o treinador aí da Itapetininga, o Marinho estava lá. Então já foi. Agora essa final sim foi, porque foi uma final, foi um Mas, mata-mata. Rafael, mas você já foi com a sensação que o Corinthians seria campeão ou não ainda? Tem que ter um pé no chão, né? Mas nós já fomos praticamente comemorando o título. 3-0, não 3-0, não. Ali até um amigo brincou. Não, tomara que a Ponte faça um para poder dar um pouco de emoção. Entendeu? Mas foi bom sim, Júlia. Foi muito a emoção na hora que o juiz apitou. Realmente foi uma festa. Você vê que o estádio inteiro é uma coisa maravilhosa. Todo mundo já estava consciente que o Corinthians era campeão? Já. E eu falo que até é me bom ser assustei corintiano. um pouco, porque a hora que começou o jogo, a torcida já começou a gritar é campeão. Eu falei, nossa, acabou de começar o jogo, a torcida tá confiante. Foi porque realmente a torcida da Ponte começou a querer dar uma levantadinha ali, daí nós fomos obrigados, né, a gritar é campeão, como fizemos com São Paulo naquele 6-1 também. Maravilha. O Rafael vai ficar aqui com a gente vai conversar muito mais sobre o Corinthians, que é o campeão paulista de 2017, mas a gente vai falar da final. Luciano Tintas e Pique Gás é o time de Itapetininga, que está na final do Cruzeirão de Sorocaba, e a Júlia tem a primeira pergunta para o Marcinho Creto. Creto, como foi chegar até a final do campeonato? Olha, foi... cada dia, cada jogo foi um obstáculo. Só times bons. É engraçado, o Éder, ele tá muito em Sorocaba, ele inclusive joga até hoje em Sorocaba. Grande abraço pro Éder. Grande abraço. Jogadorzaço, né? Jogadorzaço. Representa também muito bem Itapetininga, assim como todos que jogam em Sorocaba, Cezinha, Tito, que não tá com nós. Cristiano, mas também, goleiro. Cristiano, Deca, enfim, os caras são fera. E a gente sempre chegava, e daí como que é o time dos caras? Mas assim, Cleto, é o seguinte, o time dos caras é esse aqui. Beleza, marca esse cara aqui, ele vira na esquerda ou ele vira na direita e tal. Chegava na hora do jogo, Cleto, vem aqui, mudou todo mundo, não é mais dos caras, os caras trouxeram os caras de fora. Fomos jogar contra o São Bento, era uma base, chegavam lá, quem? Lenísio da Seleção Brasileira pra jogar contra a gente. É brincadeira, era 5 minutos de jogo, tava 3-0 pros caras. Aí a gente conseguiu empatar 3-3 e tiramos os caras nas quartas de finais. Puxa, que legal. Só pedreira. Só Lenísio da Seleção Brasileira, só. Mais nada. Nossa. Melhor Você está falando do da Seleção Brasileira, e aí vem a pergunta pra gente. Vocês têm um esquema especial para segurar o Falcão e outros jogadores na próxima sexta-feira ou não? Olha, tanto eu como todos que estão no nosso time, a gente é acostumado a aplaudir o Falcão, né? Agora a gente não sabe nem como não fazer. Não vai pedir autógrafo para ele antes de começar o jogo, né? Não, antes não. Depois até foto, porque o Banana até beijo no Lenísio ele deu. Júlia. Qual foi o jogo mais difícil que vocês tiveram até agora? Júlia, olha, todos os jogos foram super difíceis. Porque lá o torneio é mata-mata. E pra você ter uma base, até no jornal, no Cruzeiro do Sul, o nosso time foi cotado como o rei das penalidades. Foram 3 jogos, 3 nós tiramos. E saímos perdendo os 3 jogos. E foram nos pênaltis. E fomos nos pênaltis. O primeiro jogo saímos perdendo 2-0, o segundo 2-0, o segundo 3-0, o terceiro 3-0, 2-0. Aí o quarto jogo tava 2-0, viramos 4-2. E agora isso aí também, a gente saiu ganhando, eles viraram, a gente empatou e ganhamos nos pênaltis. Maravilha, a gente vai para um breve intervalo, depois tem muito mais, tem jogos do SESI, tem o Marcinho Creto, tem o Rafael, tem muito mais Corinthians, tem a Júlia, tem o Toninho, tem muita coisa boa no nosso programa ainda hoje. Estamos de volta com o nosso programa A Camisa 99, a gente vai para o esporte regional. No esporte regional, vamos falar do Campeonato Regional de Futebol lá do Distrito do Gramadinho. Um abraço para o Edson lá. Primeira fase, a tabela de jogos, então, onde o Creto está jogando lá pelo Vila Santana Veteranos. Ontem tivemos, pela categoria veterano, o Grêmio Esporte
Clube 4, Amigos 0. Categoria principal, Jardim Brasil 5, só goleada ontem, Gramadinho 0. Categoria principal, Seleção Negatuba 4, Bem Amigos 0. E encerrando a rodada, o Esporte Paulista, JR Silva, venceu por 6-2 o Família Astória. Domingo que vem, não teremos rodada, que é Dia das Mães, então só no próximo dia 21 de maio. Lembrando também que pela Copa Record de Futsal Feminino, Itapetininga venceu por 4-0 a equipe de Tatuí, esperando então o resultado da tabela para ter o próximo jogo. Teremos também a 4ª edição dos Jogos do Interior Paulista da Abadá Capoeira, que será realizado este ano em Itapetininga e contará com a presença especial do presidente e fundador da instituição Abadá Capoeira e mestre camisa. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, a abertura vai ser dia 13 de maio às 16 horas, apresentação e finais de competição dia 14 a partir das 9h30, lá no ginásio Ayrton Senna da Silva. No torneio de futebol Society, reuniu funcionários municipais e o time do Esporte Gabinete foi o grande campeão então do torneio de futebol Society Newsnet. Maravilha! A nossa equipe, o cinegrafista João e a Júlia, estiveram no SESI para mostrar a grande final dos Jogos Industriais do SESI, que aconteceu no sábado à tarde, comemorando 70 anos dos Jogos do SESI. Vamos ver? Olá, telespectadores da TVI. Hoje a gente vai acompanhar a final dos Jogos do SESI, entre Moura e 3M. Hoje eu vou... Estamos aqui com o Sidney, ele que é jogador da Moura. O que faltou para vocês saírem campeão desse jogo? Infelizmente, perdemos nos pênaltis. O jogo foi igual. Eles fizeram um gol de pênalti também, a gente também empatou o jogo no pênalti. Foi pareio o jogo, pau a pau. Felizmente, eles tiveram o melhor aproveitamento nos pênaltis e acabaram vencendo o jogo. Estamos aqui com o Marcinho da Moura. E, Marcinho, como é ganhar mais uma vez o troféu de melhor goleiro? É uma satisfação muito grande, né, de ganhar o troféu. Mais uma vez eu falo de que é bom ganhar uma coisa particular assim, mas eu trocaria mais uma vez por de campeão. Mais uma vez batemos na trave, mas se tem que ter um vencedor e o prêmio da loteria, e a gente acabou perdendo. Mas valeu pelo empenho da equipe, e lutaram até o final, mas não deu. O Gabriel voltou! 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 Estamos aqui com o Cristianinho, jogador da 3M. Como foi sair campeão desse jogo? Primeiramente, agradecer a Deus por esse jogo. Foi um jogão que nós ficamos impressionados com a Moura. Estava ganhando de 1-0 e no segundo tempo eles conseguiram empatar. E foi um jogo difícil. Colocamos a raça na ponta da chuteira, jogamos, não só como nós, como eles, mas graças a Deus saiu merecedor.
Mas eles também fizeram, né, bastante jogada, que quase fez o gol e graças a Deus saímos com a vitória. Estamos aqui com o Flori, coordenador do SESI. E como que o SESI recebe aí mais uma final de campo e a rivalidade entre 3M e Moura? Júlia, depois de um bom tempo que a gente não tinha essa final, 2017, né, dos 70 anos dos jogos, mais uma vez essa grande final. É uma final tensa, né, claro, os nervos ficam à flor da pele, e como nós vimos, né, o resultado nas penalidades, então é um jogo sempre muito pegado, muito nervoso, e o SESI também, ele tenta fazer o melhor possível para que seja uma grande festa. Tivemos aí um grande público assistindo, presente, um grande jogo e uma final digna de final de Moura e 3M. Pela grande final aí, né, dos jogos, a Moura conseguiu derrotar a melhor equipe do campeonato, que é o Tio Ferto, que tem os grandes jogadores de Itapetininga, fez um bom jogo com a 3M e perdeu nos pênaltis. Mas a Moura sai com a vitória. A gente sabe que as coisas na Moura não vem fácil, não é de hoje, e a Moura consegue superar tudo isso aí. E a grande vitória é a gente voltar a Moura aí fazer uma final com a 3M e as empresas aí voltando ao SESI. Se o SESI voltar às empresas, as Duratex, as grandes empresas, isso é garantia de novos empregos na cidade. Então a gente torce aí que a Duratex mesmo, uma empresa aí respeitada na cidade, que volte nos Jogos da Indústria. Voltando nos Jogos da Indústria, volta a gerar mais emprego aqui para nossa cidade. Então, saudade. Quando eu comecei na Moura, tinha 26 equipes, Marcinho. Você disputou pela 3M, era 26 equipes. Hoje disputa, nem 10 equipes disputam os Jogos do SESI. A gente vê com tristeza isso, mas a gente tem aí uma sensação que vai voltar, as coisas vão melhorar depois dessa final. O público voltou a lotar o SESI de novo, fiquei muito feliz. E a 3M sabia que a oportunidade dela era única, porque ela não enfrentou o Tio Ferdi, quem enfrentou foi a Moura. Então ela soube aproveitar nos pênaltis, acertou todos os peitos e merecidamente foi campeã dos Jogos da Indústria. O Marcinho foi campeão 6 anos em seguida lá, Marcinho. 6 anos em seguida, 6 anos campo e 6 anos salão. Da 3M. Pela 3M no Tem um Brasil. time histórico, a 3M, comandada pelo o falecido Milton, que trabalhava na 3M, isso? Milton, e o treinador era o Jacaré. Jacaré. Maravilha. Então, parabéns aí, grande final, parabéns para a Júlia e para o João, cinegrafista da TVI, que fez essa matéria. Júlia? Temos uma mensagem aí do WhatsApp. Boa tarde, é o Deca. Um abraço a todo o pessoal aí da TVI, em especial meu irmão Marcinho Cleto. E desde já agradeço o prestígio que está sendo dado pela TVI. Parabéns a todos e rumo ao título sexta-feira. Maravilha! Fala para o Cleto tomar cuidado com o gato. Que depois ele já vai contar essa história. Mostra a camisa pra gente, Julião. A segunda camisa do time, Luciano Tintas e Pique Gás. Olha a camisa do time, a segunda camisa deles aí, ó. Legal. Parabéns. Agora vai responder o Deca aqui, o Marcinho Cleto. Será que nós temos muito gato aqui dentro, por isso, Milton? Responda aí, Marcinho. Em primeiro lugar, eu vou mandar um grande abraço pro Deca também, que é uma das pessoas que mais incentiva a gente a estar jogando futebol. Entendeu? O cara guerreiro, o cara que gosta de futebol, gosta do esporte. Ele joga com vocês também, né? Joga com nós também. Tá na equipe nossa de futsal. E essa equipe nossa, a gente foi campeão ano passado também, jogando em São Miguel Salão. Tirou o time, foi campeão lá. E essa história de olha o gato aí foi no jogo contra o São Bento de Sorocaba. Agora no Cruzeirão, o Lenísio fez uma jogada lá que ele jogou o corpo para direita. A hora que eu vi, ele estava lá do outro lado do esquerdo da quadra, não vi nem a cor da bola. E ele fez o gol que foi uma pintura, né? Qual o jogo inesquecível de futsal na sua história que você joga, Marcinho? Não é de hoje que você lembra? Falou, esse jogo ficou gravado na minha cabeça, eu não consigo esquecer mais. Você lembra? Olha, foram vários jogos pela 3M. Mas o que ficou de inesquecível, não só para mim, como para a torcida de Itapetininga, era a Copa Center Matarazzo. Né? Faz falta, ver o Mário Carlos. Muita falta. Passar no Mário Carlos e ver o Mário Carlos daquele jeito, corta o coração. É triste. Esses dias falaram que tinham reformado o Mário Carlos, eu fiz questão de pegar o carro e ir até lá e vi aquilo lá fechado. Rapaz. Aquele é o cartão de visita de Itapetininga. Entristeceu. E todos. Você vai em Sorocaba, o pessoal fala, o Cleto da 3M, o Cleto o Zanata que jogou, Fez o muitas Éder. amizades, hein, Márcio?
Graças a Deus é só amizade. No futebol é só amizade. Onde que tá o Zanata? O Zanata tá em Angatuba. Júlia. Mais uma mensagem aqui do WhatsApp. Boa tarde, sou o Marcelo e quero fazer uma pergunta ao Márcio Cleto. Qual a expectativa dos jogadores para a final de sexta-feira? Enfrentar o Falcão, hein? Boa tarde, Marcelo. Então, a expectativa é sempre a mesma, né? Sempre de tentar fazer um jogo bom e procurar buscar a vitória, porque lá cada jogo é uma final, né? Mas a gente não conhece o Falcão, sim, mas não conhece o restante do time adversário. Júlia? Como você vê o esporte de Itapetininga? Quando você começou e nos dias de hoje, o que mudou? Olha, quando eu comecei aqui, Itapetininga tinha vários campeonatos, entendeu? No campeonato mesmo de futsal. Tinha a Copa Center Matarazzo, a Copa Charmosa, aí tinha o Citadino, o Cruzeirão e várias equipes igual tinha o campeonato, tinha o Duque de Caxias. Nossa, eram vários campeonatos. E hoje a gente não vê isso. Quase não vejo mais em Itapetininga, entendeu? É uma pena. Porque para um jogador aparecer tem que ter a vitrine. E qual que é a vitrine? É os campeonatos. Tem o vídeo do pênalti da semifinal, se o João conseguir colocar no ponto pra gente assistir, da semifinal, que vocês venceram quem na semifinal, Marcinho? Nós pegamos o Ipanema Futebol Clube. Ipanema ganharam nos pênaltis. Ganhamos nos pênaltis. E o Cristiano, o goleiro, tá indo bem? O Cristiano sempre foi bom goleiro. Dispensa comentários, né? O Cristiano é fera. Júlia? Aí mais uma mensagem de um telespectador. Boa tarde, Vanderlei de Itapetininga. Um abraço a todos, ao Rafael, grande amigo. A minha pergunta, quero só parabenizar os corintianos, forte abraço. E também um abraço ao senhor Toninho. Aí, grande abraço pro Vanderlei. O Vanderlei, nosso amigo aí, participante do grupo do Arrocha aí no WhatsApp. É o Galo? Não, o Vanderlei ele é amigo nosso, junto com o filho do Toninho, que hoje nós pegamos no pé dele e falamos pro Rogério, hoje você assista lá o programa que nós vamos estar com seu pai ao vivo, que você não assiste. Então eles estão lá na internet assistindo lá. Abraço também pro Vanderlei. Estão assistindo via internet lá. Quero mandar um abraço pro Rogério, então, meu filho, e pro Vanderlei. O Vanderlei, Responda a pergunta do Vanderlei, então. Qual que é a pergunta? Ele falou que a pergunta é só mandar um abraço pros corintianos. Então, lógico, corintiano. Ele também, eu vou levá-lo na arena, já uma promessa, assim como nós vamos levar o Toninho também, viu? É verdade. Temos que levar o Toninho, Santista. Tinha um Santista conosco ontem lá. Torceu, vibrou, só não vestiu a camisa, mas torceu também. Vamos lá. Também tem eu queria apresentar também aqui, falar pro João, se tiver as fotos da criançada que mandou pro WhatsApp da TV aí, comemorando o título do Corinthians. Bacana a criançada aí, participando bastante, mandando o zap aqui pra TV. Daqui a pouco, quando o João estiver no ponto, ele já pode mostrar quem é essa aí, Júlia? É a Manuela, filha do Danilo. Maravilha, a Manuela. Aí, Júlia? A Maria Clara e a Manuela são filho do Danilo e a Alana. Maravilha. Aí tem. A Alana e a Maria Clara. Bastante criança no estádio, Rafael? Pode falar. Ontem teve, até conosco. Aí, essa foto da Fiel de Itapetininga. Eu vi essa faixa lá, não deu pra tirar foto, mas tá acabando a bateria. Parabéns aí, o Edgley, o Maico, toda a galera aqui da Fiel de Itapetininga que estava na arena ontem. Grande abraço, fica marcada a foto aí, Aí, o registro de Itapetininga na arena. Então, ontem tinha bastante criança, até conosco tinha 2 crianças de 4 anos de idade, ontem teve bastante. Essa é a foto oficial da torcida da Fiel de Itapetininga indo pro estádio. Grande abraço pro Maico lá na Vila Alves, lá que organiza agora as caravanas, é responsável pela torcida do Corinthians aqui em Itapetininga, Rafael. Sim, já assisti muitos jogos lá. A Giovana e a sobrinha dela. Grande abraço pra Giovana, corintiana roxa. O marido dela é santista. Quando joga Corinthians e Santos, tem que ir a mãe dela lá pra ficar no meio dos dois. Grande abraço pra Giovana. O irmão do João também. O João é corintiano roxo, o irmão dela. Ô, Milton, por falar em Santos, vamos lembrando que o Zé Candoca lá da Cofesa está assistindo o programa e ele falou que
vai patrocinar o programa, desde que você venha com a camisa do Santos. A gente aqui. está acertando alguns patrocínios aqui, quem puder nos ajudar, que a gente está tentando mudar o horário do programa, né, Toninho? À noite, se Deus quiser, estamos acertando, tem alguns patrocinadores já certo, e o Cofez aí do Zé Candoca, grande abraço para ele, Santista Roxo, grande abraço, quer que eu vista a camisa do Santos, ó que fria que eu tô aí. E essa é a pergunta, vai usar a camiseta ou não? E aí, Torinho? Eu vou pedir ajuda para os universitários. Júlia, tem mais uma pergunta para o Márcio aí? Mas pergunta, ele está perguntando se você vai usar a camisa do Santos, não é passar a bola para frente, né, Rafael? Não, vai. Júlia. Cleto, é um presente para você essa final? Você que sempre representou a Tapetininga no futebol e no futsal. Ah, com certeza. É um presente não só para mim, como para todos os jogadores e para a própria Itapetininga, né? Pelo que eu sei, eu acredito que nós somos os primeiros jogadores a chegar numa final do Cruzeirão. O Cruzeirão é o campeonato mais almejado que tem no estado de São Paulo. Quem que é o técnico? O técnico é o Zezé. É o Zezé? Zezé e o Luciano. E o Luciano? O Luciano. Maravilha. Deixa eu só perguntar pro Cleto, você falou antigamente nós tínhamos aqui o Pop Lanches que fazia o futebol, o futsal, a Copa Matarazzo, mas lembrar também que a gente tinha o Derac, o time profissional naquele tempo, que revelou grandes jogadores como você, o Zerinho, o Miller. Sim, então é uma falta tremenda, né? Que o Lê, né? O Lê, Quintino. Não, aquela equipe era uma seleção na equipe. Tempos atrás tinha um DVD dos times da equipe que jogava no Derac, era brincadeira o nosso time. Não perdia pra ninguém, pô. Quem caía aqui era sacolada, você lembra disso? Entendeu? E tá chegando aqui no meu celular várias mensagens para mandar um abraço pro pessoal da Vila Santana. Que a gente tá jogando abraço junto. pro nome. Cita o nome do pessoal. Rafael, que é uma correria tremenda também. E o Du tá lá? Du parceirão. Grande abraço pro Du lá da Vila Santana. E o pessoal, os jogadores que tá com a gente, né? Mezenga. O Mezenga tá jogando com vocês lá, não? Tá com não? nós, tá no elenco também. O Alequinho tá? Alequinho. Grande Alequinho. Washington, Alequinho, Mezenga. Washington, eterno Washington, jogador de futsal nosso. O Alequinho que mexe com a antena para isso, o Alequinho mesmo. Isso, tal. A Cezinha, craque. No 15, o Alequinho. Alequinho, jogou pessoal. Tempo na Moura, grande abraço pro Alequinho, parceiro. Tá o Marcelo, Conrado. Pessoal, Conrado tá no time? Tudo irmão, tudo pessoal. O Conrado é parceiro seu de Derac quando era desde criança. Até todos. O Conrado. Cambalhota. O Toninho Cambalhota, ele não tá na nossa equipe, ele tava na equipe de 45. Mas joga ainda. Joga ainda, dá Toninho trabalho. Cambalhota Esse que você falou aí, o Conrado é o mesmo do veterano lá? Que Isso, o policial. Ele é o mesmo veterano. Júlia. Quem é o artilheiro do seu time? Quem que está mais destacando aí, fazendo mais gols? Olha, o nosso time, Júlia, são 10 ou 11 jogadores. Os 11 jogam a mesma coisa, entendeu? Não tem um destaque maior. Mas eu acredito que quem está sendo artilheiro na nossa equipe, eu acredito que seja o Éder. Entendeu? Que também representa, é fera, joga muito também. Então, o jogo vai ser sexta-feira, às 20 horas, no Ginásio Municipal de Sorocaba. Isso. Quem quiser assistir, é entrada grátis, a entrada é franca, Márcio? Olha, eu acredito que não. Tem que entrar no site do Cruzeirão para ver, porque final é complicado. Eu acredito que não seja. Tem mais finais ou não? São 3 jogos. 3 finais? 3 jogos. Se eu não me engano, são 3 jogos. Então, mas no ginásio municipal, lá no centro da cidade ou na arena aqui? Não, no Além Ponte, no centro da cidade. Além Ponte. Isso. Lá a quadra já é 20 por... Eu acredito que não seja 20 por 40 lá. Mas ela é uma quadra boa, uma quadra grande. Mas eu acredito que ela não é oficial. Eu acredito que não seja oficial. Eu conheço o ginásio lá e até mesmo que vai ter um atrativo. A gente tem até a foto do time lá. Esse é o time de vocês, né? Esse aí é o nosso time. Ó o time aí, ó. Luciano, Tintas e Pique Gás. E vai ter um atrativo especial, o Falcão, que vai chamar um público, né? Ah, com certeza, com certeza. E lá nas finais lota. A quadra é no centro da cidade, lota. A gente vamos buscar informações aí como que faz para assistir esse grande jogo, essa grande final entre Itapetininga e Sorocaba, disputando o quarentão aí no jogo, no Cruzeiro, o campeonato do Cruzeirão, que é muito disputado na nossa cidade, região. Agora vamos voltar aqui e falar com o Rafael. Rafael, final ontem, Corinthians, Campeonato Brasileiro, 3 reforços, o Corinthians pode anunciar. O que dá para esperar do Corinthians no Brasileirão? Você que aí está indo todos os jogos no estádio. Podemos esperar uma equipe forte, né? É uma equipe, assim como foi falado no começo do programa pelo Toninho, né? Era a quarta força
no Campeonato Paulista. Hoje até o Carille brincou, sendo o primeiro ou sendo a 20ª força, nós vamos entrar com toda a força no campeonato. Então eu creio que o Corinthians vai ter bastante time brigando. Flamengo, Palmeiras, os times do Sul, né? Agora só tem o Grêmio, o Inter está na segunda. Então eu creio que o brasileiro vai ser difícil. Assim como em 2014 também, quando nós fomos assistir, o Corinthians estava lá embaixo, 8º, e conseguiu o título brasileiro. Verdade. Então eu creio que com força, que nem jogou com fé aí, eu acho que dá para chegar lá. Consegue ser campeão, sim, brasileiro. Voltando a falar do Corinthians, Marcinho, Creto, o Corinthians precisa de reforços, tem 3 reforços que vai anunciar aí. É importante esses reforços, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato que precisa de atleta, precisa de banco. Toda equipe precisa de um elenco bom, né? Campeonato corrido, bastante disputado, são várias partidas, não é só o brasileiro. E o Corinthians falta jogador no banco. Aquele Cleiton que entrou do Atlético, misericórdia, né, Marcinho? É complicado. Então, os jogadores que vêm são só para somar, né? Quanto mais jogadores no elenco, pra gente é melhor. Aliás, falando de contusões, de elenco, precisa mesmo, porque não é só o Campeonato Brasileiro. Tem a Sul-Americana para o Corinthians disputar. Sim. Então, quer dizer, para ele passar para frente, ele precisa de banco, né? Com certeza, além das lesões que vêm, cartões, é complicado. Se não tiver um elenco bom. O jogador mais idoso, com mais idade também, ele tem dificuldade, ele tem que parar uma semana pelo menos, não tem? Olha, eu não digo uma semana, mas ele tem que ter os cuidados necessários, né? E você, falando um pouquinho do futsal local aqui, por exemplo, nós temos o time da Copa TV Tem. Dá para vocês, desse time aí, dá para se aproveitar de alguém do time da Copa TV Tem? Olha, a molecada é fera, hein? Joga muito? Joga muita bola. Eu acredito, eu sempre falei, Itapetininga sempre teve jogador bom. O que falta é um treinador à altura para corresponder, entendeu? E outra, também vai ter a TV Tem, vamos pegar 15 dias antes, vamos treinar o time. Não é assim que funciona. Entendeu? Em Sorocaba, a qualquer lugar que você vá, o time treina e joga. Campeonato, e joga. Entendeu? E joga. Essa é a grande diferença. Treina, entendeu? E joga junto, né? E joga junto. Entendeu? Agora que 15 dias antes pega o pessoal para treinar. Agora, igual o Milton falou, a Utilferto. O Utilferto é o senhor de um time. Qual que é o senhor do time? É a base da TV Tem. Então o pessoal tá jogando. Eles foram campeão estadual. Entendeu? Campeão estadual por Itapetininga. Isso aí é de grande valor, tanto para Itapetininga como para o pessoal que está lá. E pessoal bom, molecada que é só bola. Maravilha. Ô Rafael, o que você achou aí o que você achou da organização chegando no estádio do Corinthians, e você que esteve em Corinthians e São Paulo, deu mais segurança à torcida única? Só a torcida do Corinthians? Isso não é melhor? O Ministério Público decidiu que os clássicos aqui em São Paulo seriam de uma torcida única. Isso aí deu mais segurança no estádio? Você que teve Corinthians e São Paulo? Deu bastante segurança, sim, porque você pode ver mais famílias no estádio. Então, deu bastante segurança. Para chegar no estádio é melhor. Você não tem aquela preocupação de, mas por ali você vai pegar a torcida, por aqui você pode pegar. Então, foi bom. E falando aí, ontem eu ouvi falar na arena lá um pessoal que estava de lado, que talvez, possivelmente, o Guerreiro volte. Que diz que lá no Flamengo ele é o ídolo, mas parece que está com o salário atrasado. Isso daí, pessoa de dentro do Corinthians. Pessoas... Eu ouvi esse comentário lá, que possivelmente já para o brasileiro. O Rafael falando aqui que Guerreiro pode voltar ao Corinthians. Eu escutei. Não, esse comentário está até no jornal. Então, eu escutei ontem lá, né? Porque a área que nós ficamos ali, a ala, assim, tem bastante pessoas ligadas de dentro do Corinthians. Mas o futebol hoje, ele permite altos salários, na sua opinião, Rafael? É o que nós estávamos conversando ontem na van, né? Tem um amigo nosso que era professor, falou que queria ganhar igual o jogador. Será que o jogador queria ganhar igual o professor? Então, eu acho que tem. Não, você vê que realmente é um negócio assim. A esposa do Jô ontem chegou numa Porsche Panamera lá que vale quase R$1 milhão. Mas o futebol comporta isso hoje? Eu acho que está comportando, porque você vê só carrão chegando lá. Mas o Guerreiro não está com o salário atrasado lá no Flamengo? Mas deve ter um pouquinho guardado, né?
Maravilha, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria aí falar para o Marcinho as suas considerações finais. Dar uma boa sorte à nossa equipe da TVI, que vai estar lá também no Estádio Municipal de Sorocaba, para a grande final, Luciano Titas e Pique Gás contra Soromármore. Essa é a grande final do Cruzeirão, quarentão, aí presente aí para Itapetininga, um presente para a equipe que faz mais de 10 anos que vai disputar esse campeonato, essa modalidade, e conseguiu, foi coroado com a final, né, Marcinho? É verdade, desde já eu agradeço por esse momento aqui com vocês, Toninho, Milton, pessoal aí. E vamos pra lá, sexta-feira a gente vai... Vamos pedir a Deus que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, e se vir o título é pra nós de Itapetiningano. É pra vocês aí dividir a quadra com o Falcão, o melhor jogador de futsal do mundo, já é um presente, né, Marcinho? Ah, com certeza, sem dúvida. E aquilo que eu falei, né, pô... Eles ganham, o pessoal ganha uma nota. E a gente não, a gente paga, dá 10 de cada um para ir jogar, para reunir os amigos, para depois a gente dar risada. Maravilha. Rafael, obrigado por ter vindo. Suas considerações finais. Obrigado à TVI, ao Lalo. Obrigado a vocês que ontem pediu uma gentileza para ceder algumas imagens da arena. Estamos sempre à disposição aí quando precisar. E parabenizar o Marcinho e desejar boa sorte aí para Itapetininga, que o esporte possa novamente estar em alta, como sempre esteve aí, na época que o Derac tinha. Então nós íamos, o pequeno e a criança, assistir, agradecer aí a Júlia, ao Toninho, ao Milton, o pessoal da TVI, mandar um abraço aí pra galera que está assistindo lá do Arroja, lá onde o filho do Toninho também está participando lá. Então é isso aí, obrigado mesmo, conte com a gente sempre aí. Toninho? Pois é, estamos indo embora, semana que vem mais uma edição do Camisa 99, essa semana temos aí Copa do Brasil, Santos na quarta-feira, São Paulo na quinta, o Corinthians joga na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, domingo, sábado começa o Campeonato Brasileiro. Vamos desejar então ao Marcinho lá boa sorte lá em Sorocaba, que vença o melhor, claro, né? E que o melhor seja Itapetininga. Um abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Júlia? Queria mandar um abraço para o seu Paulo, para o Thiago Balmisa, São Paulino, que sempre me cobra de mandar um abraço para ele, para o Rogério Corintiano. Para o Milton Nery Sobrinho, Julia. Isso, para o Milton Nery Sobrinho. Meu primo. Para o Zailton, para o Bruno e para o João Lucas, para o Ricércio Ascaria, para minha mãe e para minha avó, e desejar boa sorte aí para o time de Itapetininga. O Toninho olhou para mim quando eu falei Milton Nery Sobrinho. Eu sou Milton Nery Neto, meu primo é Milton Nery Sobrinho. Quero agradecer a todos os telespectadores da TVI, lembrando que hoje à tarde já vai estar no Facebook da TV a matéria dos Jogos da Indústria. Camisa 99, vista essa camisa. Itaquera no dia da final. Romero, a torcida do Corinthians é apaixonada pela luta e pela garra do paraguaio. Vem o cruzamento da direita, ele